Já sai. Agora sim, né? Ei, vai Eu vou deixar eu lá pegar, ajeitar a música para você. ajeitar a música. Você pode fazer a prece. Pode fazer então. Vai fazer para explicar, mas a Ave Maria, vai fazer a Ave Maria. Já está com a música, vai começar. Então, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá aos viajores pela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, a criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores de amarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra, deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito, excelente e amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ao poder, a bondade, a beleza, a perfeição, e queremos, de algum modo, caçar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para o progresso, se subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que faz nossas almas, o espelho sentir a vossa imagem, na de Deus, de Jesus, está aberto. E agora aberto o estudo com o Calgino e com o José. E aberto, fechado o estudo do Zé Calgino. Isso aí. Isso aí. Então, boa noite a todos. Hã? O que está acontecendo? Encostar o microfone. Mas a pressa estava... É que ele está muito para baixo ali. Mas não vai ter problema, depois eu ajeito. Então, muito bem, gente, muito boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar reinício ao nosso estudo. Semana passada a gente não teve, né? Eu estava com palestra. E semana que vem também terei uma palestra, são os dois centros espíritas que tem na quinta-feira. É Monte Castelo e aqui no Jorge, que é na quinta. Então, já na semana que vem eu estou em Monte Castelo. Então, na semana que vem a gente não tem, mas daí para frente a gente já entra numa estabilidade de novo, né? Isso. Então, mas eu vou colocar no grupo lá para as pessoas saberem, né? Boa noite. Então hoje hoje é dia 9, nós estamos no estudo 104 e vamos trabalhar as questões a partir da 352, ainda falando sobre o retorno da vida corporal, a união da alma ao corpo. Muito bem. Então na pergunta 352 o Kardec pergunta assim: no momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Quer dizer, quando ele nasceu ele já está entendendo tudo, já está sabendo o ambiente? Será que funciona assim? Vamos ver a resposta. Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Claro. Você não vai ter o nível de pensamento total quando você nasceu. O teu cérebro nem está totalmente pronto ainda, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, por isso que a gente fala que a partir dos 7 anos que completa a reencarnação. Daí estão todos os órgãos prontos, daí o espírito já está usando todos os seus órgãos, né? Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda
e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, demora um pouquinho até você entender isso. Eu lembro, tem um filme, para mim, talvez um dos melhores atores americanos do tempo que passou da nossa época, né? O Robin Williams, né? Ele tem um filme que é... o nome do filme é... Ele faz um robô. O Homem Bicentenário. Valeu, Preto. Bem esse aí, viu? Quem já vendeu, quem já ganhou dinheiro com o filme, né? É isso mesmo, o Homem Bicentenário. E tem um lance que ele quer ser humano, né? Ele é um robô e ele quer ser humano. Ele vive com uma família e ele começa a demonstrar carinho, ele começa a ser diferente dos outros robôs, né? E daí tem um momento que ele está passeando na praia com uma criança e a criança, que é da família, tropeça. Daí ele para e pensa, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Meu pé tem o mesmo tamanho desde que eu nasci. Né? O meu tamanho é o mesmo que eu nasci. Vocês, ele fala, vocês humanos, vocês nascem pequenos e crescem e vão se adaptando a isso, né? A gente faz isso sem perceber, né? A gente vai se adaptando, vai crescer. Quer dizer, os nossos pés, claro que a gente vê, por exemplo, no adolescente, quando vai mudando a voz, né? Eles não têm controle, às vezes falam fino, às vezes falam grosso, né? São coisas que o nosso corpo vai se adaptando. Mas a gente vai, né, se modificando e se adaptando a isso. E ele não, ele sempre foi assim. Então ele se admirou de como é que ele pode tropeçar, porque o pezinho dele é tão pequenininho, né? Então, mas ele pensou assim. E é mais ou menos por aí, por essa ideia, né, que a gente tem que ter. O espírito, quando ele nasceu nesse corpo pequeno, ele ainda tem um processo grande de adaptação desse novo corpo. É isso que eles estão falando aí. Então, já não é no começo que ele já vai começar a caminhar para lá e para cá. E a gente sabe também, através da literatura espírita, que à medida que evolui o nosso planeta, que os nossos corpos também vão evoluir. Então, a tendência é cada vez mais os espíritos infantis serem mais rápidos essa adaptação, né? Eu tenho uma comunicação do Mozart, dizendo que em Júpiter eles nascem absolutamente já com compreensão de quase tudo já, né? E aqui percebam só, né? No meu tempo, quando eu nasci, demorava 10 dias para abrir os olhos, né? Não é assim? A gente tinha que estar amarrado e preso. Nossa, hoje nasce, parece que já, né? Já estão olhando para a gente diferente, reconhecendo. Então isso é um processo evolutivo normal que vai acontecendo, né? Então os espíritos, com o tempo, eles vão se conhecendo mais. Já esse processo reencarnatório para eles já é uma coisa consciente, não é inconsciente, né? Porque um tempo atrás a gente encarnava e nem sabia que encarnou. Hoje tem muitos espíritos encarnando que já compreendem isso e participam desse processo de forma natural e consciente. Então quando eles nascem, eles já têm o domínio de algumas coisas diferentes, o cérebro e assim por diante, né? Deu para entender, gente? Ok. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, né, que é o que eles estão falando, só mesmo depois do nascimento que se consuma, né, essa união total, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Olha que pergunta interessante. O feto tem alma? Pois então. Essa é uma discussão boa, né? Bom, trouxe aqui algumas, porque isso vai muito de algumas correntes e crenças religiosas. Falando em alma, a gente está falando do linha espiritual. Falar em linha espiritual, a gente tem que buscar as correntes religiosas que falam do processo espiritual, né? Então, visões religiosas a respeito se o feto tem ou não tem alma, né? O catolicismo. A Igreja Católica defende que a vida humana começa na concepção, então é na fecundação, assim como o Espiritismo, né? E que cada ser humano é dotado de uma alma espiritual imortal, criada diretamente por Deus nesse exato momento. Então, o espírito é criado junto com o corpo físico. Deu o primeiro, cria-se o espírito. Então, o feto tem uma alma. Para os católicos, o feto tem uma alma, né? O judaísmo.
Existem interpretações variadas dentro do judaísmo. Algumas vertentes consideram que a alma entra no corpo no momento da concepção, da fecundação, enquanto outras sugerem que isso ocorre no primeiro fôlego da vida e durante os estágios específicos se desenvolve do desenvolvimento fetal. Então, só a partir... existem várias correntes dentro do judaísmo. Uma que diz que é na fecundação, outra que diz que é no nascimento. Tá? Isso no judaísmo. No islamismo, a tradição islâmica geralmente sustenta que a insuflação da alma acontece 120 dias, cerca de 4 meses da gestação. Momento em que o feto passa a ser considerado, então, um ser humano com alma. 4 meses. Passagens da Bíblia sobre isso, né? Tem, principalmente os católicos e os evangélicos usam muito essas duas passagens aí. Eu fui dar uma pesquisada e vi isso aí, achei interessante. Frequentemente citam o Salmo 139, onde diz assim, onde Deus afirma que ouviu quando ainda era uma substância informe no ventre materno. Então, conheceu a pessoa no ventre materno. Então, é porque existe lá uma alma dentro do ventre materno, dentro do feto. E aí, Jeremias 1,5, ele diz assim, onde Deus diz, antes que se formasse o ventre, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Interessante, né? Interessante. Quer dizer, ele está dizendo assim que Deus nos conhece antes da gente ser formado no ventre. Talvez até interpretativamente quase que um espírito como nós conhecemos é pronto para reencarnar. Não é verdade? Isso está lá em Jeremias 1,5. Né? Mas enfim, são as duas passagens bíblicas usadas para afirmar que o feto tem uma alma, né, a partir da concepção. E a visão espírita? A visão espírita trabalha com alma e espírito, né? E o Kardec vai definir, então, primeiro de tudo, para a gente entender se o feto tem uma alma, ele vai definir primeiro o que é a alma. E a gente já estudou isso aí, né? Lá no 136, 134 em diante, ele pergunta, o que é a alma? O que é a alma? E os espíritos respondem, é o espírito encarnado. Opa, peraí. Os espíritos estão dizendo para ele que alma, o sentido da alma é o seguinte, é o espírito que já está ocupando um corpo. Então, esse espírito que está ocupando um corpo físico é chamado de alma. Veja só, já é diferente da primeira interpretação que os católicos têm, que os outros também têm. Daí ele diz assim, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. Então se pode chamar de espírito e pode chamar de alma, mas tem uma diferença ainda aí. Ele diz assim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, portanto um espírito. E depois reveste temporariamente o invocólogo carnal para se purificar e se esclarecer. Aí eles entendem que se chama alma. Né? E no livro dos médiuns, o Kardec fala assim, esta diversidade de acepções dadas ao mesmo vocábulo é uma perpétua fonte de controvérsias, porque fica difícil entender quando se fala espírito, se fala alma, até mesmo dentro das respostas. Né? Ele diz assim, que não teria lugar senão cada ideia tivesse uma representação bem definida. Para evitar qualquer engano quanto ao sentido que emprestamos a esse vocábulo, chamaremos alma espírita, ou simplesmente alma, o ser imaterial, distinto e individual, unido ao corpo, que lhe serve de envoltório temporário. Isto é, o espírito no estado da encarnação, que pertence apenas a uma espécie humana. Então é mais ou menos assim. O espírito e o perispírito ocupando um corpo, esses então são chamados alma. Então, assim, alma é o nome dado ao espírito quando está encarnado, ou seja, ligado a um corpo físico. Então, quando a gente desdobra durante a noite no sono, lá no mundo dos espíritos, eles vão olhar para nós e dizer, ó, isso é uma alma. Uma alma. Não tem o pessoal que chama de alma penada? Não é assim? São os espíritos que ainda estão por aí vagando, né? Mas assim, se nós ocupamos um corpo, nós somos uma alma.
Quando nós não temos um corpo físico encarnado, nós somos um espírito liberto. Liberto. Ele entende que chamar alma é aquele espírito que está preso a um corpo físico. Isso é alma. Isso é alma. Ok? E o espírito, então, é o nome dado ao ser imaterial quando ele está desencarnado no mundo espiritual. Ou quando se refere à sua natureza eterna, que é esse aqui, né? A essência espiritual. Esse também podemos chamar de espírito. Deu para entender? Ok, sabendo o que é isso, agora vamos perguntar. O Kardec pergunta, o feto tem uma alma? O espírito deve animar, existe, ele já está ligado ao feto, já está lá, né? Mas, de qualquer maneira, fora dele, propriamente falando, ele ainda não tem uma alma. Olha só que interessante. Os espíritos estão dizendo isso. Pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma, está ligado à alma que deve possuir. Então o corpo está ligado a essa alma, mas ele ainda não está totalmente encarnado. Por quê? Porque não existe ele ainda. Existe uma célula, duas. Então o espírito está fora dele. À medida que ele vai construindo um corpo novo, ele vai tomando conta desse corpo. E à medida que ele tomou conta do corpo todo, aí a gente pode dizer que ele existe uma alma. Mas não quer dizer que não exista um espírito ligado a ele. Ok? Por isso a diferença de alma e espírito. Existe um espírito ligado a ele, mas ele não tem uma alma ainda verdadeira. Porque ele não possui um perispírito formado já. Ele vai precisar do processo para se formar. Por isso que ele demora. Muito bem. Na 136A ele pergunta, o corpo pode existir sem alma? Ué, então, se não existe a alma ainda lá naquele corpo, o corpo pode existir sem a alma? Olha o Kardec, ele vai perguntando, né? Pode? E os espíritos dizem sim, sim. E não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Quando a gente morre, óbvio, a alma nos abandona, né? Antes do nascimento, que agora é o que interessa, né? Não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que unem um a ele, e a alma a deixa. Então, se por acaso vier falecer o feto, a alma simplesmente, o espírito se liberta e não tem alma. Ele fica lá até ainda um tempo, vivo, porque tem nutrição e tudo mais, mas a alma já não está mais ali. O espírito não está mais ali. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Veja que interessante. Veja que interessante. Né? Muito bem. O que seria então o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quereres, menos um homem. Ainda pode ter vida, mas não tem mais um espírito morando ali. Pode ter fluido vital ali ainda, trabalhando por um tempo. Pode estar viva, o corpo pode estar vivo, mas o espírito já não está mais ali. Então não tem mais alma. E é assim que a gente entende dentro da doutrina espírita. Não se preocupe, daqui a pouquinho ele vai esclarecer bem isso, porque o Kardec vai começar a fazer perguntas relativas a isso aqui, tá? Então ele pergunta assim, na 354, como se explica a vida intrauterina? Como é que é então? Como é que é? O que é considerado aquele feto que está se reproduzindo dentro do útero? É um ser vivo? Porque se pode ou não ter alma, é vivo ou não é vivo? Porque essas discussões, né, é isso que leva, digamos, aos grandes debates sobre aborto, essas coisas todas, né? Ele é alguma coisa viva? Vamos ver a resposta. É uma vida igual a da planta que vegeta. Tem instinto só ali por enquanto. Ainda não tem consciência. É claro, biologicamente ainda não tem um cérebro, não tem nada. Então, é um instinto que está seguindo ali. É uma vida vegetando. A criança tem uma vida animal. Ali existe um corpo animado, com fluido vital, funcionando e tudo mais.
mas não existe um ser organizado, inteligente, comandando. Deu para entender? Não tem um espírito comandando aquele corpo, porque ele não tem como comandar ele ainda. Então ele está sendo produzido, vamos dizer assim. Né? O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal. Claro, é o nosso sistema biológico. Até nós passamos por esses reinos. E a gente entende essa situação, né? Que completa o ser, então, com a vida espiritual. Aí há um domínio desse espírito sobre esse corpo, pronto. A partir dali, ele está encarnado. E aí um processo de transformação. Deu para entender, gente? Eu sei que é um pouco complicado, mas dá para entender da seguinte forma, né? Aquele feto que está ali, imagine um ovo. Está entendendo? O ovo, ele não tem pensamento próprio. Né? Diz, o ovo, ande? Não anda. Mas é um ser vivo, não é um ser vivo? Que vai se reproduzir depois, mais tarde, num pintinho. Estão entendendo? Quando o pintinho estiver ali, aí ele vai ter domínio sobre o corpo dele. Estão entendendo? É isso aí, é dessa forma. Tudo bem. 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver, e com que fim acontece isso? Há ou não há? Desde o começo de uma gestação, um ser que está ali e que não tem mais vida, não tem possibilidade de viver, não tem possibilidade de nascer vivo. Lembra dos unicéfalos, né? Hoje a gente tem ultrassom, a gente tem ressonância, a gente tem a leitura até genética hoje para ver isso ali, tiram um líquido, né, para saber como é que está, se ele está bem ou se não está. Mas na época do Kardec, em 1850, eles não sabiam. Então eles só descobriam se a criança está viva ou morta a hora do parto. Só isso, não é assim? E ele está perguntando sobre isso, ele está perguntando lá, existe esse ser que está ali, ele pode estar morto já desde o começo, né? E por que Deus permite que leve-se uma gestação até o final com um ser morto? Olha a pergunta que ele está fazendo, né? Vamos ver a resposta. Isso acontece frequentemente. Frequentemente. E como eu falo, tudo é tempo de quanto mais evoluído é o planeta e as pessoas, menos isso vai acontecer. Vai acontecer. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Prova. Prova. Para os pais, principalmente. Não é? Porque uma das principais provas que existe nisso aí é o exercício da fé. Quantas pessoas, a gente vê isso meio que sempre por aí, algumas condições, em que descobrem que a criança é unicéfala, mas que ela está viva lá dentro ainda, e eles têm tanta fé que levam até o final a gestação, né, levam até o parto, e acredito que a criança vai viver. É para reforçar a fé mesmo disso aí. A fé, digamos assim, na vontade de Deus. E a gente vê isso acontecer, não vê? Antes de qualquer coisa. Porque o médico pergunta, você quer que a gente tire a vida do feto? Muitas pessoas, não. Vamos tentar. Vamos lá, vamos ter fé, e fazem promessa e tal. E às vezes no final não dá nada certo, mas enfim. É um processo de fé. Fé. Reforçar fé, basicamente. Perguntas, gente? O Didílio não veio fazer pergunta hoje? Não, O Didílio está doendo. E aí ele pergunta 356 na mesma linha, ele pergunta assim, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Quer dizer, houve um processo de programação espiritual para essa criança nascer morta? Que nem vai ter vez ter um espírito?
Olha só. Gente, a gente precisa entender que tudo acontece por um fim. E nada que acontece assim, tem um objetivo. Tudo tem um objetivo. Né? Sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nela. Nada. É somente pelos pais que essa criança nasce. Simplesmente houve um processo, veja só, não tem alma. Não tem alma. Houve um processo de gestação, houve um processo de maturação biológica, desenvolvimento, mas não tem espírito. É mais para os pais. Mais uma vez eu digo, isso é exercício de fé. Fé na ideia de que Deus sabe o que é o certo. E isso é bem complicado. Até para dizer, no caso, a mãe dizer, eu tentei, né? Para não ficar aqui lá e vamos supor que tira a criança, né? Sim. E depois fica com aquilo na cabeça. E se eu tivesse deixado assim, ela comprovou que é... Exatamente. Mas essa é a fé. É a fé de acreditar. De alguma forma a gente acredita que vai dar certo. Né? E esse exercício da fé é importantíssimo para nós, porque é o seguinte, o que na verdade a fé realiza em nós? A fé realiza em nós a condição de acreditar naquilo que nós não vemos e não sabemos. Principalmente sabemos. É esse o exercício. Tá entendendo? A gente não diz por aí que as pessoas não têm fé. Quando dizem que não têm fé, é que elas não acreditam na possibilidade das coisas dar certo. Isso é a realidade da fé. Isso é um exercício de fé, como você falou. Vamos até o final. Mesmo eu sabendo que não tem, eu vou até o final. A Bíblia tem vários momentos importantes que fala sobre fé. E talvez o mais conhecido de todos, mudando um pouquinho, para a gente dar uma distraída aí, é a história que está no livro de Jó. Vocês já ouviram falar da história de Jó? É uma fé muito parecida com essa aqui. Porque claro que isso tudo é uma ilusão, uma alusão, né? É feito um tipo de uma parábola para entender isso. O que é a história de Jó? Jó era um homem muito rico, viveu na época da Judéia ali e tal. Ele era um homem muito correto, muito íntegro, muito reto. E Deus um dia diz que lá no céu Deus estava elogiando o Jó. E aí o Satanás se aproxima dele e diz, claro, ser uma pessoa boa, sendo rico, tendo uma família bonita, né, qualquer um é. Quero ver se tirar isso dele, se ele vai continuar sendo fiel a Deus. Veja só, o que é essa ideia? É a ideia da prova. É o que acontece com todos nós. Retira as nossas coisas valiosas para nós ver se a gente continua tendo fé, acreditar que Deus está certo, que isso é uma coisa realmente cumprida por Deus. E assim, Deus diz a Satanás, então tá bom, então vai lá embaixo e tira dele tudo que ele tem, só não tira a vida dele. E aí começam os problemas de Jó. Né? Dá uma peste no gado, morre, dá uma peste lá nas plantações, acaba tudo. Os filhos morrem de doenças, os servos são atacados, também morrem. Ele fica sozinho, sem nada. E ele continua com fé em Deus. E aí o diabo volta para lá, isso está tudo na história, tá? Ele volta para lá e Deus diz, viu só? Você tirou tudo dele e ele continua tendo fé em mim, acreditando em mim. Daí o diabo, bom, mas acontece que ele tem saúde. Então vai lá e tira a saúde dele, só não mata ele. E o diabo vem, tira a saúde do Jó. Não podia piorar a coisa, né? E não é exatamente isso que acontece com a gente. Naquela história da teoria de mas que tudo, quando alguma coisa dá errada,
começa tudo a dar errado, tem um... Possa piorar. Mas tem uma teoria, como é que é o nome da teoria? Tem um nome certo para isso aí. E é exatamente isso que acontece com a gente, né? Parece que quando as coisas começam a dar ruim para a gente, parece que depois vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Isso é prova para exercitar a nossa fé. E o Jó tiraram a saúde dele. Encheram ele de ferida e tal, lá, e ele não conseguia se mexer. Daí a mulher, que era a última coisa que restou dele, naquele tempo as mulheres seguravam até o fim, né? Aguentavam até o fim. E estava do lado deles. Você acredita ainda nesse Deus que fez tudo isso com você, agora está tirando até a tua saúde, você está morrendo? Né? E ele levanta e diz, mais uma vez, olhando para o céu, lá, eu não me lembro bem da frase, claro, eu conheço bem a história, mas não lembro da frase. Ele diz mais ou menos assim, eu vim nu e nu eu voltarei. Como assim, eu vim sem nada e eu vou voltar sem nada. Isso é Deus que resolve. E aí o diabo se convence e volta para Deus, e aí Deus começa a devolver tudo para ele. Né? Começa a devolver as plantações, começa a devolver o gado, começa a devolver... tinha 10 filhos, 10 morreram, ele dá mais 10, e essa é a história. Que é você acreditar até o final em que Deus realmente programou isso para você e está certo. Tem um objetivo, tem um propósito nisso tudo. Essa é a ideia do Jó com relação à fé. Isso é mais ou menos assim. É uma prova dificílima para um casal, para uma mulher. Dificílima. Mas é para exercício da fé. Acreditar. Tem um propósito. Tem uma ideia. Né? Show. Vamos continuar. 356. Um ser dessa natureza pode chegar a um tempo normal de nascimento? Um ser dessa natureza que já nasce sem espírito pode vir a ter vida depois que nascer? Que não tem espírito? Sim, mas não vive, não tem como, né? Simplesmente é vida biológica que está ali, só isso. E na 366B, B. Toda criança que sobreviveu tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Toda criança que sobrevive tem um espírito? Essa dá para responder? Claro que sim, né, gente? Senão não teríamos aqui. Essa dá para responder, né? Claro. Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Todos. Sobreviveu tem um espírito. Não sobreviveu, talvez, é porque não tinha um espírito lá. Tá? 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Para o espírito. Esqueçam por enquanto a mãe, tá? Ou o pai. Estamos falando do espírito. Quais são as consequências que podem ser, digamos assim, que o espírito vai ter quando ele sofre um aborto? Ele está pronto para vir e negam a ele a oportunidade. Dependendo do estágio, ele pode ficar revoltado, virar um inimigo da família. Tudo depende do nível. Exatamente. Pode virar, inclusive, um inimigo da família, da mãe, do pai, né? Porque é um processo que ele foi negado a vida a ele. Se for um espírito mais evoluído, ele vai entender talvez a situação e vai tentar uma nova fase, uma nova vida, e esquece isso e segue o barco. Mas geralmente, na fase de um aborto que nós estamos, quando ele é consciente, se a mãe ou o pai tem essa opção, é porque eles também já não são muito. Se ligou a eles, é porque também não tem muita evolução. Então, vai gerar um inimigo, certamente. Os espíritos não vão responder assim, eles vão ser rápidos, porque eles nem querem criar esse problema ainda. Nós estamos falando em 1850, tá, gente? Mas hoje, com a literatura espírita de mais de 150 anos, principalmente do Chico, a gente já entende isso. Naquele tempo eles não entenderiam, então eles vão ser rápidos, vão dizer assim, ó, uma existência nula, que vai recomeçar. E deu. Tá? 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a sua época da concepção? Aí, ó. Então, mas segundo eles, o feto não tem alma.
Não, sim. Então, claro que é um crime. Não, claro que eu estou sendo irônico, mas assim, veja bem, mais uma vez eu falo, essa pergunta está sendo feita em 1850, numa época em que se abortava livremente, no mundo inteiro. Na França, não. Na França já era proibido. Depois liberou de novo, e assim foi e tal. Mas a Igreja Católica batia muito forte nisso nessa época, e por isso que o Kardec faz a pergunta. E agora a França liberou de novo. A partir de 1975 veio uma lei que era permitido o aborto, e agora a partir de 2024 ele é legalizado na França. Mas nessa época não era permitido. Mas todo mundo fazia aborto ilegal. E isso era perigoso, matava muitas mães e assim por diante. Tanto é que ele vai fazer a próxima pergunta, ele vai perguntar, e a mãe? Então, tá. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec em 1850. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Há uma programação. Houve um processo de trabalho completo. O espírito não está ali por acaso. Tem uma ligação com a mãe, com o pai, com a família, todo a ele. Então, é um crime. É um crime para nós espíritos que conhecemos a programação. Tá? A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Quer dizer, depois do nascimento também, né? No caso aqui, antes do nascimento, porque ele é um feto. Por isso, é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, você está negando o corpo para um espírito que, naquele momento, precisa dele para passar as provas e, assim, continuar o seu crescimento. Eu sempre disse assim, já falo isso há um bom tempo, vai chegar um momento que o aborto vai ser liberado. Pronto, agora o Zé... Vai chegar um ponto em que a nossa consciência não vai mais fazer abortos. Vai chegar um ponto em que não vai haver mais, porque hoje a legislação brasileira, por exemplo, admite em 3 situações, né? Primeiro no caso do estupro. Depois o caso da criança anicéfala.